Olá, boa tarde, iniciando mais um Painel Regional, seu tradicional programa de debates, sempre aqui ao vivo, às 13 horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira na Santa Cecília TV. À noite você pode rever o programa às 20 horas, assiste também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV, e depois o programa fica disponibilizado no YouTube para você assistir a qualquer momento. Por aqui, as principais notícias da região, do estado, as notícias nacionais também, sempre apresentadas, sempre levadas a você, com opinião e conteúdo, e comentário com conteúdo. Sempre aqui proferido por comentaristas convidados especiais, como o professor Elias Jacó, professor, advogado, promotor de justiça aposentado, o também professor aqui à minha esquerda, ali na ponta, professor Iberê Cirna, professor de marketing político, e à minha direita aqui, também professor, uma mesa hoje só de catedráticos, professor, advogado e jornalista, Vicente Cassione. Ali na ponta, ainda não professora, mas estudante, também sempre estudando, a Jéssica Souza, que daqui a pouquinho fala para você, telespectador, você internauta, como participar aqui do Painel Regional, que você também é participante aqui desta mesa. E a gente vai iniciando a nossa conversa de hoje, o nosso debate, cumprimentando aqui o professor Elias Jacó. Tudo bem, professor? Tudo bem. Boa tarde, boa noite, não é? Aos nossos queridos telespectadores, meu amigo Cassiano. Eu tenho que contar uma coisa para vocês, né? Depois do último programa que eu participei com ele, eu cheguei em casa, a coisa estava empolvorosa. Nossa, mas ele estava fora de série. Então, o que acontece lá é o seguinte, quando eu participo, eles não fazem questão de assistir, não. Mas hoje está todo mundo na beira da televisão. E eu posso assegurar a vocês, pela conversa antes de chegar aqui, que vai ser melhor ainda, viu? Um grande abraço, Iberê, fazia tempo também que eu não via, viu? É um prazer enorme estar com vocês aqui, com a Jéssica. E vamos ficar à disposição para ver no que nós podemos colaborar com o espírito crítico do brasileiro, que está meio abalado ultimamente. A presença do professor Elias Jacó, do professor Cassione, também do professor Iberê, sempre traz uma audiência qualificada ao painel regional. Iberê, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar na companhia de vocês. Já meio habituei aqui, né, com o Vicente. Nós estamos fazendo uma dupla, vamos até gravar um CD, possivelmente, hein? O que você acha? Entendeu? E na companhia do Elias Jacó, que é meu dileto amigo, sabe melhor do que ninguém. Sou fã dele há muitos anos. Muito bem, e aqui à minha direita, como já apresentei, o professor Cassione. Tudo bom, professor? Isso aqui realmente é uma ação entre amigos, né? Quando os amigos se encontram, o astral é ótimo, o clima fica muito bom, porque há afeto, antes de tudo, nessas nossas relações. E eu quero dizer ao Elias que santo de casa não faz milagre, isso é em todo lugar. Não é? O reconhecimento que a gente tem dos entes queridos é indiscutível, mas eles não precisam ficar dizendo o tempo todo. Chegar para você, cada vez que você chega em casa, a Regina tem que dizer, você foi ótimo. Não é assim. Não é? Então, eu quero agradecer a essa referência que você fez, para mim, muito gratificante de verdade. Isso significa que nós somos amigos mesmo. Porque quando as pessoas têm os entes queridos que não gostam da gente, é porque também a pessoa não gosta da gente. Então, se os seus entes queridos gostam de mim, é porque você gosta. E a recíproca é verdadeira, e você sabe disso, e é de muito tempo. Muito tempo. Um abraço a todos os caríssimos telespectadores e também a Jéssica. O Iberê, eu até às vezes brinco com ele tem um nome que é Iberê. E tinha um outro Iberê, no tempo da nossa faculdade, que o Elias acho que ainda não pegou. Iberê Bandeira. Que era o Iberê Bandeira de Melo. Eu briguei tanto com o Iberê Bandeira de Melo, sou amigo dele, brilhante ele era, fui amigo dele sempre, mas brigávamos muito ali, ideologicamente. Que tinha que vir, pelo menos, um Iberê que fosse alguém com quem eu não brigasse. E, graças a Deus, eu encontrei um Iberê com quem eu não brigo, que também é amigo. E o Heraldo, a gente já sabe há tanto tempo, eu sempre tenho dito isso, é um dos jornalistas que eu conheci de melhor qualidade desta cidade.
ao contrário de alguns outros que não deveriam nem receber esse título de jornalistas. O Heraldo é um exemplo e uma escola. Muito obrigado. Um abraço a Jéssica mais uma vez. Obrigado, professor. Jéssica, e o telespectador, como é que faz para participar aqui dessa mesa? Tudo bem? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Elias. Boa tarde ao doutor Iberê, desculpa. E ao doutor Cassione aqui também do meu lado. Bem-vindo de volta, viu? Tem muita gente sentindo sua falta durante esse período aí que você ficou longe. Muito obrigado, eu agradeço muito. Vamos lá. Uma boa tarde também para você aí, telespectador de casa, que pode participar com a gente através dos telefones 3223-1120 ou 3223-7676. Participe também através do Facebook, facebook.com/Painel Regional TV. Muito bem, e o impeachment parece que vai para o Supremo. Parece não, já foi. 6 mandados de segurança já foram propostos no Supremo Tribunal Federal, questionando a validade do fatiamento da votação do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, deixando de aplicar a pena de inabilitação para o exercício da função pública. A pena está prevista no parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal e aliados do presidente Michel Temer também ensaiam levar pedido idêntico ao Supremo. São eles integrantes do DEM, do PPS, parte do PMDB. O Supremo, professor Elias, pode julgar o julgamento da Dilma? Estava lembrando agora há pouco, meu professor de Direito Constitucional, meu querido Olavo de Paula Borges, deu aula em 1965. E já revelei há quanto tempo, não é? Eu nasci no 2º ano de Direito. Você estava no 2º ano, eu já Estava estava me formando. No quarto para o 5º ano. 5º ano? Já no 5º. E ele começava as aulas dele dizendo, vamos falar a respeito do poder legislativo antes que acabe. Eu não sei mais o que vou dizer para os meus alunos, porque vou explicar alguma coisa na área dos direitos individuais, do direito constitucional ligado à minha área, que é a área criminal. O que eu vou dizer para eles? A Constituição já acabou. Não é possível. É inacreditável o que aconteceu, principalmente sob a batuta do presidente do Supremo Tribunal Federal. E coisa realmente inexplicável, a não ser por aquilo que a gente vê nas fímbrias, né? Aquelas conversas paralelas, aquela intervenção bastante oportuna do presidente do Senado, manifestações, digamos, de atos falhos, né? Eu me lembro que as folhas tantas, quando o Lewandowski tentava justificar a aprovação pelo plenário, e aliás ele nem submeteu isso à aprovação pelo plenário, ele já submeteu direto os 2 quesitos, né? Ele falou assim, mas ela não vai poder nem ser merendeira de escola. Pode ser merendeira, sim, né? Não há nada que impeça um político afastado de ser convidado, de ser contratado, principalmente pelos seus chefes, pelos seus antigos partidários políticos, a trabalhar numa empresa particular, ganhar muito mais do que ganha, pelo menos em condições normais, o próprio presidente da República. Quer dizer, isso revela já que havia, desde o começo, uma certa tendência para aliviar. Como não havia como, né, impedir o impedimento, então se resolveu aí por uma solução alternativa que realmente é absolutamente imprestável. Agora, se o Supremo vai ou não vai fazer isso, o Supremo está justamente se manifestando no sentido de que não é possível que se possa ler a Constituição de outra forma e não aquela que exige realmente como consequência ao impedimento a inabilitação para a função pública. Não há como. Essa é a pena, é a sanção prevista no artigo 52. Quer dizer, não há dúvida. Eles não podem dizer coisa diversa, né? Até porque eu não creio que tenham assim, o mesmo corte doutrinário e ideológico do Lewandowski, não é? Agora, se eles vão mexer nisso, já é um outro problema. Porque a Corte Constitucional, até por natureza, não raciocina apenas em termos jurídicos, em termos técnicos, né?
raciocina também em termos de conveniência. E a gente chama isso de um certo de uma certa moderação política, não é? Então eu não sei se eles vão acabar dizendo, olha, é melhor deixar do jeito que está, porque se a gente anular isso aí, a gente corre o risco até de ter uma situação bastante complicada em termos de insegurança jurídica no país. O que vai acontecer? Eles anulam a decisão toda, e, anulando a decisão toda, eles vão anular também o que acontece com a Dilma. Ela volta a ser presidente licenciada, se esgotarão os 180 dias, ela reassumirá, o Temer volta à interinidade. Quer dizer, é uma confusão tão grande que, de fato, eu acho que eles vão raciocinar com muito cuidado com relação a isso. Se a gente fosse fazer a comparação com o Tribunal do Júri, eu peço para o Cassione que me corrija, porque já faz algum tempo que eu estou afastado da prática do júri, inclusive a nova legislação, eu tenho acompanhado apenas do seu ponto de vista acadêmico, eu diria que seria até possível ao Supremo Tribunal Federal retificar a pena aplicada, não é? Isso acontece também no Tribunal do Júri. O júri é soberano, eu diria que é mais soberano ainda do que deve ser o próprio Senado, não é? Então, ele poderia considerar válida a condenação primária, né, que é o impedimento, e reajustar a pena, né, baseada no fato de que houve um erro material, para dizer o mínimo, não é, com relação à dosimetria da pena. Podem fazer isso também, mas eu prefiro imaginar que eles vão tentar uma saída de uma espécie de conciliação, não é? Não tem poderes para isso. Na verdade, o Senado é o órgão de julgamento em instância única. E até quando se fala que não há crime de responsabilidade e tal, o pessoal esquece que quem diz se há ou não há crime de responsabilidade é o Senado Federal. E o Senado Federal disse que há crime de responsabilidade. Você pode discutir os fatos, né? Então, se efetivamente houve assinatura dos decretos, se esses decretos foram assinados sem que a meta tivesse sido cumprida, se houve ou não operação de crédito. Agora, dizer, se eles disserem que haverá, que houve crime de responsabilidade porque houve operação de crédito, isso é um golpe de Estado. Não, eles entenderam, diferentemente do que brilhantemente sustentou a defesa, que esses fatos configuram crimes de responsabilidade. Eles são a autoridade suprema para isso. E não tem que ficar também preocupado com fundamentação de voto, porque não é isso que exige a Constituição Federal. A Constituição Federal exige que eles exponham as ideias dele, mas na hora de votar é sim ou não e pronto, não é? E ninguém vai mexer nisso, a não ser que realmente eles encontrem aí um pretexto formal, dizer que houve o quê? Como diz, um afastamento da Constituição Federal e anulem apenas a sessão de julgamento. Essa é a minha opinião, não sei. Agora, professor Ribeiro, quem ficou bastante insatisfeito é o ex-presidente Collor, o senador Collor, que teve, né, apesar de ter renunciado, teve ali os seus direitos políticos também. Né, total. Suspensos por 8 anos. Olha, primeiro, Heraldo, para mim é uma alegria, um prazer muito estar nessa mesa aqui com dois advogados que eu respeito muito, dois juristas que eu aprendo muito com eles, e quem sou eu para estar discutindo? Eu vou falar de um outro lado, viu, Elias? É uma verdadeira palhaçada aquilo que hoje estamos fazendo com o nosso Brasil. Esta é a minha opinião. Eu não entro no mérito disso, e você muito bem colocou que o Supremo, que é aquele guardião da Constituição, ele vai entender, ele não se mete, o Renan manda, o Temer... Gente, onde nós estamos? Eu só quero fazer uma retificação. De fato, o Supremo tem, por natureza, o poder moderador, mas com relação a guardião da Constituição, ele não pode tergiversar, não. Sem dúvida. Se for colocar assim, eles têm que anular mesmo. Muito não tem bem. jeito. Pode não anular todo, mas tem que anular. Exatamente isso que eu imagino. Eu, que sou leigo, imagino Aí eu que é a responsabilidade concordo deles. com você. Até porque Porém, a Constituição não é apenas para os juristas, não é para os Mas cidadãos não é para brasileiros. isso. Então, Né? aí assim, Não é só que agora nós já estamos considerando se, e o Elias com muita educação está dizendo, né, que se eles, veja bem, ora veja, esta é a realidade do Brasil.
é um tal de hora veja, é um tal de interpretar a conveniência da lei para alguns casos que estão estarrecendo o Brasil. Nós estamos vendo aí pareceres de ministros do Supremo que, de repente, até no ginásio não existe, mas no fundamental ele fica de cabeça, de cabelo em pé. Então, essa é a brincadeira do Brasil. Eles estão um pouco se lixando para o Brasil, estão um pouco se lixando para o eleitor, estão um pouco se lixando para a crise, estão um pouco se lixando para 12 milhões de desempregados. Eles não querem saber. Nós vamos fazer o quê? Uma encenação, porque me perdoem, aquilo foi uma encenação. O presidente do Senado, que tem uma ficha corrida limpíssima, que dá orgulho a qualquer um, gente. Pelo amor de Deus, é um homem daquele que ele vai levantar a Constituição dizendo que está lá, e disse isso para o presidente do Supremo. E o presidente do Supremo disse, senhor, acho que ele, será que ele não leu? Ou será que ele já tinha antes? Esta é a brincadeira. Nós estamos sendo o quê? Os palhaços. Pagamos, mantemos toda aquela alegria, aquela nababesca, aquela coisa maravilhosa, eles fazem o que querem, aí agora ela pode ler a Constituição como quer, a bel prazer de negociatas políticas. Olhem os 19 que viraram o voto. Olhem, todos eles de uma ficha corrida, como diz o Cassione, a capivara, né? Que quando você puxa. Olhem lá, 19 que viraram o voto, todos eles estão pendurados, gente, para ir para Lava Jato. Isso é uma brincadeira. Juridicamente eu vou aprender com os dois aqui. Agora, como brasileiro, eu me envergonho disso. Como brasileiro, me irrita. Isto é uma palhaçada. Só. Muito bem. Professor Cassione, o ministro Lewandowski, que veio aí do movimento sindical da região do ABC, e antes mesmo da recepção lá do pedido de impeachment, ele já havia manifestado em conferência, em Guarulhos, salvo engano, que essa história de impeachment era melhor deixar, faltava agora poucos anos para o término do mandato e era bom que não se mexesse nisso, que o país não aguentaria. Eu vou, infelizmente ou felizmente, com a minha maneira de ser, dizer claramente, antes de tudo, o seguinte. Começo fazendo uma espécie assim de ironia. Lewandowski, atualmente, o único bom que eu conheço é o Lewandowski polonês, que joga no Bayern de Munique. Esse Lewandowski que a gente respeita. O atual presidente do Supremo Tribunal Federal, e eu não vou entrar aqui em detalhes, ele é, no mínimo, desonesto do ponto de vista intelectual, mas o desonesto do ponto de vista intelectual, normalmente, é desonesto no geral. E por que eu estou dizendo que ele é desonesto? Eu, na minha opinião, a Dilma tinha que sofrer o impeachment e tinha levado o Brasil, não só ela, a uma situação muito pior do que todos os estágios de prioridade que nós vivemos. Mas isso é outra história. Eu não estou discutindo esse aspecto. Vou discutir aqui apenas... Aliás, não vou discutir. Não tenho a presunção de ensinar, embora, como Elias, nós sejamos professores de direito penal durante quase toda uma vida. O julgamento foi, no mínimo, um acordão feito antes de ele acontecer. Foi um acordo ao qual se submeteu o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, o presidente, vai ser ex logo, porque vem a Carmen Lúcia, ao qual se submeteu esta figura grotesca, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu sou advogado e nunca tive nenhum receio de qualificar determinados ministros da maneira como eles são.
que diz a Constituição? A Constituição diz o seguinte, no artigo 52, parágrafo único, perde o cargo, presidente que está submetido ao julgamento, se houver o impeachment reconhecido, perde o cargo com inabilitação para o exercício de função pública. Não se trata de pena acessória. A pena é única. É uma única sanção. Impeachment perde o cargo e fica inabilitada. São as duas coisas. Na hora em que votaram a favor do impeachment, e por se não me engano, 61 votos a 20, portanto, a maioria de 2/3 aconteceu, que é uma exigência da Constituição. Neste momento, caberia ao presidente única e exclusivamente dizer: decreto, determino a perda do cargo com o exercício, com a inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Por que diz o artigo além disso? O que o artigo diz além disso? Diz perda do cargo com inabilitação para o exercício da função pública, além das sanções judiciais cabíveis. Aí sim você tem outras sanções judiciais que são acessórias, que não estão especificadas na Constituição, e aí você tem que recorrer à legislação inferior, infraconstitucional. Na hora em que a pena é única, você não pode dividir uma pena única, nem fragmentar uma pena única. Se o Supremo Tribunal Federal, pela maioria dos seus membros, tiver vergonha na cara, porque nem todos ali têm, e eu estou falando dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isto é público, se alguém estiver gravando, pode mandar o vídeo, o CD, o pendrive para um daqueles ministros, que eu até agradeço. Se eles tiverem vergonha na cara, eles têm que anular o julgamento. Por quê? Porque na hora em que você tem um erro de aplicação da pena, por uma votação errônea que submete o plenário a 2 tipos de decisão, quando só poderia haver uma decisão, e aí a aplicação da pena é proferida pelo presidente do Supremo, na hora em que ele divide em 2, como é que dá essa diferença que deu? Por que eu faço mais, isto é, eu tiro a presidente da República do cargo e não dou a inabilitação? O que acabou acontecendo foi um acordo debaixo do pano, em que ficou decidido o seguinte: vamos fazer aqui uma irregularidade, mas isso vai passar. A gente aplica só o impeachment, tira, que é para o Temer ficar lá, que é isso que a gente quer. E, como um prêmio de consolação, e a pena vira prêmio, e eu nunca vi uma pena virar prêmio, como prêmio de consolação, a gente deixa a dona Dilma Rousseff em condições de poder ser candidata daqui a pouco para numa outra eleição, para exercício de um cargo qualquer, num estado, de secretária de governo. Merendeira, né? Merendeira, eu tenho certeza absoluta que ela não iria jamais ter vocação para isso, porque ela contribuiu muito para que muitos brasileiros não tenham direito à merenda. Então, se nós fizermos uma analogia com o direito penal, que é inevitável que a gente faça, nem precisaria, porque a Constituição é clara. E in claris non fit interpretatio, isto é, não se interpreta o que é claro, o que é óbvio, a gente só interpreta o que é confuso. Então a Constituição diz claramente qual é a pena e o juiz cortou a pena no meio. Bom, mas vamos ao direito penal. Se um funcionário público comete um crime de corrupção ativa,
ele é condenado à pena privativa de liberdade e há uma pena acessória, que é a perda do direito de exercício de função pública. Então, não é só a pena privativa de liberdade que se vai aplicar ao funcionário público que praticou um crime de corrupção ativa. Ele responde pela pena privativa de liberdade e aplica-se uma pena acessória, que não pode deixar de ser aplicada. Se nem a pena acessória pode deixar de ser aplicada, como é que você pode cortar pelo meio a pena principal, que se resume em perda do cargo e inabilitação para a função pública, o exercício de função pública? Então foi um escândalo. Um escândalo. Dizem que o julgamento é político. O julgamento é político. E por que a gente diz que o julgamento é político? Porque se ele fosse estritamente jurídico, você tinha que ter reconhecido o crime de responsabilidade exatamente nos termos da denúncia. Mas como o julgamento é político, você pode dar uma abrangência no conceito de crime de responsabilidade maior por razão política. Isso tudo bem, até se admite. Não há rigidez da tipicidade do direito penal, em que você tem obrigatoriamente que o fato descrito na denúncia tem que ser reconhecido estritamente como ele está na denúncia. Ali não, como é um julgamento político, e é um tipo de crime que tem uma característica, uma natureza diferente, e o juízo não é dos juízes, mas dos políticos, você pode ter uma abrangência maior no conceito de crime de responsabilidade ou na abrangência dos fatos que estão ali sendo considerados crime de responsabilidade. Neste caso, o julgamento pode ser político, mas a decisão e a aplicação da sanção com base no que foi decidido tem que ser estritamente jurídica a decisão. E a decisão jurídica por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal é a de aplicar a Constituição nos seus exatos termos. Mas o Elias disse uma coisa certa, o nosso velho professor Olavo de Paula Borges, que quando entrava pela pequena porta da Casa Amarela, nos jardins da Casa Amarela, com a sua pasta na mão direita e o chapéu na mão esquerda, e morreu moço. Quando ele entrava, nós estávamos antes do início da aula ali, todos reunidos no pátio, no jardim, só da passagem dele, todos paravam e ficávamos em silêncio ao vê-lo passar. Olavo de Paula Borges. E ele dizia mesmo, vamos estudar isto aqui antes que isso acabe. A Constituição não acabou ontem. A Constituição, em alguns aspectos, não morreu ontem. Em alguns aspectos, a Constituição nasceu morta. E foi várias vezes assassinada ao longo do período de 88 para cá. E quando isso acontece, nós vivemos uma insegurança jurídica. E não há mal maior para uma nação, maior do que a corrupção, maior do que todos os males, do que você ter insegurança jurídica. Porque quando as leis não são aplicadas, os aplicadores das leis brincam com a sua vontade. Você está na insegurança jurídica. E insegurança jurídica é o vale tudo. E no vale tudo, nós não temos o direito de reclamar de nada, porque a regra é essa, vale tudo, para nós e para os outros. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho para continuar com esse debate. Muito bem, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional. E as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos terão agora 10 anos para saldar as suas dívidas com a Caixa Econômica Federal, isso com base num acordo entre a própria Caixa e o Ministério da Saúde. Juntas, as instituições devem 22 bilhões. A questão que parece não é o prazo, mas sim a fonte de receita, pois os hospitais prestam
serviços ao governo via Sistema Único de Saúde e são remunerados em valores que não cobrem nem os custos. Então, vão tomar empréstimos para pagar outros empréstimos? Mais ou menos isso, professor Elias? De fato é mais ou menos isso, sim. Na verdade, eu tenho uma vinculação direta com a Santa Casa, porque eu sou presidente do Conselho Deliberativo, né? Então, acompanho já as aflições da Santa Casa, não fosse a nossa participação lá atrás, né? Na interventoria, daquela crise de 1980 e poucos, né? E, de fato, o que acontece é que realmente houve uma distorção na prestação de serviços hospitalares a partir do momento em que a fonte de renda diretamente decorrente da prestação de serviços, que é a prestação de serviços hospitalares por parte da Santa Casa, passou a ser praticamente em 100% remunerada, entre aspas, pelo INSS, pelos institutos de previdência, que pagam um quinto, talvez, ou não 10% daquilo que efetivamente deveriam pagar. E isso já se sabia que ia chegar a esse ponto. O caso específico da Santa Casa de Santos, não obstante as administrações que se sucederam nos últimos anos tenham feito um esforço, e estão fazendo, um esforço terrível para conseguir, por exemplo, as despesas de custeio, fazer frente às despesas de custeio, sem dizer em salários, em honorários médicos e modernização de equipamento, e tudo aquilo que se pode imaginar que seja necessário para um hospital de ponta, como deveria ser a Santa Casa. Baldados esses esforços, que envolvem, inclusive, uma desmobilização patrimonial bastante razoável. No final do ano passado, foram obrigados a fazer um acordo com a Caixa Econômica, um empréstimo que não chegou a ser sequer aquele que era necessário, mas que serviu para cobrir, não é, algumas despesas emergentes. Isso tem que ser pago. Isso tem que ser pago. O governo não abre mão de receber aquilo que lhe é devido, não é? A Santa Casa de Santos atualmente está realmente buscando recursos para isso. A par disso, houve uma releitura, né, dos planos de saúde. A Santa Casa passou um tempo em condições razoáveis, em razão da possibilidade de receber proventos desses planos, do seu plano, né, que é um plano, enfim, de saúde muito interessante, mas que agora também não pode fazer isso. Então tiveram que separar aí o hospital do plano de saúde, com uma série de exigências. Na verdade, o que a gente percebeu até o final do ano passado, que como é que eu vou chamar? A política do governo em relação aos planos de saúde era realmente uma política de desmobilização, né? Não sei como é que vai ser agora, porque temos outro governo, e que realmente acabou afetando profundamente, pelo menos a Irmandade da Santa Casa de Santos. Agora, é claro que a nossa Santa Casa, eu tenho dito sempre que posso isso, ela é um patrimônio que não pode ser colocado assim, na mesma linha de qualquer patrimônio comum. A Santa Casa é um acervo cultural, um acervo de benemerência, talvez um patrimônio familiar da nossa sociedade, e é preciso que a sociedade se mobilize para preservá-la, né? É a primeira Santa Casa do Brasil, o atendimento sempre foi de portas abertas, não é? E isso realmente engrandece a Santa Casa, a sua história, a sua tradição. Então, quando se senta na mesa, para dialogar com um financiador, um governo mesmo, é preciso que essas pessoas sintam a relevância da Santa Casa de Santos e possam respeitá-la. E isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido. Os administradores da Santa Casa, não poucas vezes, são hostilizados, dão chá de cadeira nas portas dos seus gabinetes, como se eles fossem realmente inimigos da forma pela qual a Santa Casa trabalha. Eu acho realmente que isso exige uma mobilização da sociedade. Não sei se sensibilizaria, né,
ao ponto de chegar a resolver os problemas financeiros, mas certamente ajudaria a partilhar esses problemas com a sociedade a qual ela serve há tantos anos, desde os primeiros séculos, não é, da nossa existência, com tanto carinho, com tanta dedicação. A nossa realidade é a seguinte. Imaginemos que hoje não houvesse em Santos, de hoje para amanhã, nem a Santa Casa, nem a Beneficência Portuguesa. O que aconteceria para esta região, não é Santos, para esta região do litoral, com seus municípios, se hoje nós tivéssemos a inexistência da Santa Casa, de hoje para amanhã, e da Beneficência Portuguesa? Onde está a estrutura hospitalar pública que pudesse absorver os que necessitam de assistência médica hospitalar? Não teríamos. Pois bem, o que eles estão fazendo dobrando o prazo para esse pagamento? Estão fazendo o seguinte: você está prestando um serviço público, está atendendo doentes que o Estado teria que atender. Agora, eu te pago 2 para você atender e eu sei que você gasta 10. Então, se eu te pago 2 e você gasta 10, eu sei que você tem um prejuízo de 8 todo mês. Então, você me deve 200. Mas como você tem um prejuízo de 8, porque eu te dou 2 e você, na verdade, gasta 10, você tem no prejuízo de 8, eu te dou um prazo dobrado para você pagar a dívida para mim. Você pode quintuplicar o prazo, você pode fazer o prazo virar 10 vezes maior, enquanto o Estado não pagar o custeio, aquilo que ele tem que pagar para o atendimento ser feito em níveis minimamente dignos, do ponto de vista médico hospitalar, o Estado tinha que perdoar a dívida. Eu, Estado, não faço o meu papel, você está fazendo, então eu te pago para você fazer. Você não me deve nada. É isso que tinha que ser. Mas não é assim. Então nós temos que depender da esmola, de uma emenda de um parlamentar que dá tampar um buraquinho da Santa Casa aqui, um buraquinho do Hospital Beneficência Portuguesa ali. Caem uns pingadinhos e o serviço continua precário. Isto é, você não tem equipamentos, você tem filas para fazer exames que são fundamentais, porque se forem tardios, podem levar o paciente ao óbito ou a sequelas. Então nós fingimos que temos o Estado dando assistência de saúde, é outra mentira constitucional, que é dever do Estado dar assistência de saúde. Nós estamos fingindo, e sempre isso, a Santa Casa se virando para conseguir cumprir a sua missão, que é a missão de servir e de substituir o Estado na sua omissão. E aí eu falo do Estado em todos os seus níveis, federal, estadual e municipal, porque a responsabilidade é do plano federal, do Ministério da Saúde, portanto do governo federal, do plano estadual, porque o Estado tem o dever, se a Santa Casa tem que fazer o papel heróico de gastar o que ela não pode, porque não tem, o Estado tem que dar um jeito de subvencionar uma diferença. E o município tem que ter representantes, a começar pelo prefeito municipal, que tem que brigar por isso. Porque tem 2 saídas. Ou ele socorre a Santa Casa com o poder político que ele tem, recorrendo ao governador ou recorrendo aos poderosos que estão aí no poder, ou ele constrói um hospital municipal de nível que atenda às necessidades da cidade. Ô, Iberê, eterno conflito, então. Nós tivemos, inclusive, a morte de uma senhora de ontem, né? Não, mas eu tenho que explicar uma coisa para o Vicente. O Vicente não entendeu. O Vicente tem um raciocínio. Desculpa a brincadeira, viu, Vicente? Nós não somos aqui Porto de Mariel, gente.
Nós não temos dinheiro para dar para fazer. Eu tenho milhões e explicar milhões. o que é Porto de Mariel, que eles não sabem. Então Muitos eu tenho não sabem. milhões e milhões de dólares para dar para os países bolivarianos. Eu tenho que perder uma refinaria porque o presidente disse que é minha e eu vou tomar. Mas eu não tenho nenhuma política para a saúde do povo brasileiro. Aí, assim, nós estamos falando em quantos? 10 milhões? 10 milhões? 22 bilhões. 22 é brincadeira para ele. 22 bilhões. Vai lá para... É um dos rombinhos do Petrolão. Não, e pode pedir para o tal do Barusco, que devolveu da conta particular dele 387 milhões de dólares. Devolveu. E aí nós estamos cobrando do hospital. Essa é a brincadeira desse país, gente. Isto é o que fizeram com o Brasil. Morre a míngua, morre na maca por causa de R$200, de R$100. Fala-se em SUS para pagar uma consulta, um atendimento, R$5, R$10, e vou investir bilhões. Que é um saco de pipoca. Entendeu? Gente, que eles esta é a ganham. brincadeira que fizeram com o Brasil. Então, desculpa, viu, Vicente? Você faz sempre esta coisa clara, objetiva, de que nós temos que olhar, mas o Brasil não olha a saúde. O Brasil, de alguns anos para cá, e de muitos anos para cá, está preocupado, dar feijão para o povo e nós morremos de fome, dar dinheiro para construir. Este é o país que levamos, é o país. Sabe o que está acontecendo aqui? Olha os nossos cabelos aqui. Não, dela não, o dela é moreno bonito. Então, o resto aqui é cabelo branco, gente. Nós estamos cansados, nós não brigamos na nossa juventude. Nós não brigamos, viu, Vicente, na nossa juventude, para vermos o Brasil desse jeito. E hoje nós estamos com cabelo branco. E nós estamos olhando o quê? O que fizeram com as nossas lutas lá atrás. Aquilo que acreditávamos, aquilo que brigávamos para ver o quê? Na mão destes desmiolados a jogarem o Brasil nessa é uma vala que me deixa um pouco assustado. Então, quando se fala de saúde, é impossível, alguém está cobrando de quem deveria dar, era o Estado. Vicente fala bem. Aí o hospital tem que viver as mínguas com o chapéu na mão, pedindo pelo amor de Deus, entendeu? Este é o absurdo desse país, pô. Só antes de terminar... Senão não vai ter tempo ainda para o telespectador, hein? Vou contar uma coisa. A minha filha, ontem, estava indo para São Paulo. Eu passei 3 dias fazendo um júri em São Paulo. Durou 3 dias o júri. E a minha filha estava subindo para prestar a solidariedade ao pai, né? Para ir. E ela está passando na Imigrantes, no trecho já final, entre o centro de exposições e a Papais, ali. Está parado um Gol prata no estacionamento. Saem, de repente, de uma rampa, de uma ribanceira, 3 rapazinhos, cada um com o R15 na mão, e foram para cima do Gol. Isto entre Santos e São Paulo, à luz do dia. Só para dar um exemplo do país em que nós vivemos. Não é? Eu precisava contar isso aqui, porque, olha, se o carro pifar, para no acostamento... E reza. Reza não. Reza não. Que eles têm santo forte. Ou diabo forte. Para no acostamento e sai andando para o lado oposto da pista, entendeu? Com o risco de ser atropelado, porque o carro parou ali, vem a piranha. A piranhada toda. E quando a gente fala em Constituição cidadã, que todo dia é assassinada, não é? Tem que mudar o nome. Essa Constituição hoje é cidadão. Vamos fazer um intervalo, senão a gente engole até o tempo do telespectador. A gente já volta. Terceiro e último bloco, a gente já vai correndo ali para a Jéssica, que tem a participação dos telespectadores. Vamos a eles. Temos sim. O Antônio Saraiva, do Boqueirão, a pergunta dele é para a mesa. No caso da votação que foi comentado, a Dilma poderia ter sido absolvida na primeira votação do impeachment e no segundo ser impedida de exercer o cargo público. Ou seja, na ordem contrária da que ocorreu. Haveria essa possibilidade? Não, claro que não. Se a pena do impeachment
foi negada a pena do impeachment junto com a pena, que é a mesma, da inabilitação. Então o inverso não poderia acontecer. Se negasse o impeachment, ela voltaria para o cargo. Foi exatamente essa a volta que deram no caso Collor. Claro. O Collor renunciou e, em tendo renunciado, deveria ter sido julgado prejudicado, perdeu o objeto. Sem dúvida nenhuma. Entretanto, eles prosseguiram na votação, votaram sim e aplicaram a pena de inabilitação. E vocês não sabem Ele foi da história. cassado já não era mais presidente. O Sidney Sanches, que presidiu aquela sessão, que negou um requerimento da defesa que era absolutamente pertinente, e ele indeferiu liminarmente e passou para a votação quando ele tinha juridicamente que deferir uma providência requerida pela defesa do Collor. Sabe por que ele estava com pressa? Porque ele terminou o julgamento do Collor e embarcou na mesma noite em primeira classe para Paris, porque já tinha a passagem marcada dele e da mulher dele para Paris, com um grupo de advogados, juízes, promotores, que iam fazer um curso na Sorbonne de uma semana. E ele era o coordenador daquele grupo, né? Recebendo hotel de graça, passagem de primeira classe de graça, etc. Então o Sidney Sanches estava apressadíssimo em terminar a reunião do Collor, que deu o impeachment, porque ele saiu dali, foi para o aeroporto com a mulher e foi para Paris. E isso a história não conta. Jéssica, mais participações? Sim, o Valdomiro Trento para a mesa. O Congresso Nacional está há mais de 20 anos e não representa interesses da nação. Hoje temos mais de 38 partidos políticos e em 1997 foi aprovada a reeleição. Isto era para atender os interesses da nação ou de velhos privilégios? Iberê? De velhos e de novos. De velhos Novos. privilégios. Nunca, olha, há muitos anos, põe para trás aí, viu? Pode pôr ali, Getúlio. Daqui para trás, nunca este Congresso, que eu me lembre, tenha discutido alguma coisa de interesse do povo brasileiro. Aquilo é um fisiologismo direto, seja o governo que for, é reeleição, está aqui, o Vicente estava lá, né? O Vicente acompanhou bem isso. É a reeleição. Votei contra. Entendeu? Mas tem lá. Eu não vi renunciei à liderança da bancada naquele dia, Isso. porque a bancada virou casaca em 48 horas. Virou a casaca. Todo mundo contra, de repente, por um milagre, todo mundo mudou de ideia. Mas quando virou a casaca, Fiquei não sozinho. caiu o presente não, né? Hã? Não caiu o presente no chão quando virou a casaca. Não, o presente não. Caiu um cheque de 80 cheque. mil dólares. Sei. Feito Então. pela CNT, Confederação Nacional de Transportes, um deputado me mostrou que tinha recebido. Mas é isso que a gente tem que dizer para o nosso telespectador. Esta discussão no Congresso Nacional, eu estou para ver uma ainda, que faz este é o objetivo de realmente resolver algum problema da população brasileira. Um país que começa, Iberê, com capitanias hereditárias. Você pode... Que projeção você faz para o futuro num país que começa com capitanias hereditárias? Nós sabemos bem qual é a história do nosso país. Nós aprendemos isso na escola. Tivemos a sorte de ter escola e de ter aprendido a história. Parte dela, porque uma parte da história, evidentemente, não está escrita. Porque ela é escrita sempre, a história, pelos vencedores. Não é? Então, nós sabemos como é que funciona. Por isso é que a história do Kennedy, assassinado em 1963, 22 de novembro de 63. Porque a história do Kennedy não foi escrita até hoje. Não abriram o dossiê até hoje. Não se teve acesso à autópsia do Kennedy até hoje. E ficou fechado por ordem do governo americano por anos e anos e anos, mais de meio século, só pode abrir, se não me engano, em 2026. Sabe por quê? Porque a história, às vezes, só pode aparecer depois que morreu todo mundo que viveu aquele momento. Mas, Vicente, fazendo analogia disso, eu vou pedir para o Elias fazer a análise. Da mesma coisa que você falou do Kennedy, todos esses empréstimos
feitos aos países bolivarianos têm um carimbo de confidencial. Ninguém pode, nós vamos descobrir isso aí, sabe, daqui quantos anos? Que vão poder abrir a caixa preta para falar, lembra? Eu acho que nós não vamos estar aqui para ver, mas de qualquer jeito, tem um carimbinho lá, tal como, né? Essa é a história do Kennedy. Nós só vamos saber daqui miseravelmente uns 30 anos, 30, 40 anos. Como os arquivos do DOPS, né? Sem dúvida. E quando abriram, eu fui lá, eu vi que eu era comunista fichado no DOPS. Mas você não é comunista? Jéssica, mais um para a gente encerrar. Vamos para encerrar Eu hoje. comunista, hein? Nós dois. Para encerrar hoje a participação, o Custódio Fernandes fez uma colocação dizendo que a Santa Casa, com a nova direção que tem, está pagando os fornecedores e funcionários em dia. Disse ser os responsáveis pelos pagamentos. Tá mesmo, é verdade. Uma das suas... Para isso, eles fizeram um empréstimo no final do ano passado, pediu-se lá, eu vou botar os números assim aleatoriamente, 120 milhões, e a Caixa Econômica, depois de muitas exigências, muita conversa, liberou 98 milhões. E esse dinheiro é parte do que está sendo agora resgatado com os fornecedores, com os funcionários e com os médicos. Isso é verdade. E estão fazendo o possível para ver se conseguem racionalizar um pouco mais a administração. O problema, o buraco é mais em cima. É mais embaixo. É mais embaixo. Bom, pelo menos para esse novo empréstimo, então, vou ter 10 anos aí para pagar. Quer dizer, já está de certa forma, tem Vamos ver até um quando. alívio. Até o frescor. próximo empréstimo. É verdade. Bom, uma mesa como essa, realmente, muitos assuntos ficam de fora. Deixamos de analisar aqui a questão da evasão escolar nas escolas de ensino integral. Queríamos falar também do crimes fora da estatística, viu, professor Cassione? Agora se constatou realmente que muitas mortes, depois constatados que eram homicídios, não entram na estatística e esses dados não são retificados. A gente... Que surpresa. Sim, mas você foi duramente criticado pela Secretaria Quando eu falava de Segurança isso. Pública, disseram que você não sabia de nada. Quando eu chamei o secretário de Segurança Pública, Exatamente. que hoje é ministro da Justiça, Exatamente. ministro da Justiça, de canalha aqui. Aí recebi uma crítica, que era um absurdo, que eu estava falando mal. Está aí, está provado. Agora estão reconhecendo crimes fora da A gente vai estatística. comentar esses temas nos próximos programas. Eu agradeço aqui o professor Iberê, professor Elias Jacó, professor Vicente Cassione e também a Jéssica. Desejo a todos um excelente final de semana. Estaremos aqui novamente na segunda-feira. Obrigado.